Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma abençoada e feliz terça-feira para você, para sua família, terça-feira dedicada a Nossa Senhora de Anguera, que ela rogue por nós, pecadores, interceda por nós junto ao seu Filho Jesus. O Evangelho de hoje, Lucas 10, 22 a 24, Jesus vai exaltar no Espírito Santo e vai louvar ao Pai, que também deve ser um exemplo para nós. A nossa oração, agradecer ao Pai pelo Filho enviado para nos salvar. Exaltar a Deus no nosso louvor e agradecimento e agradecer também pelo sim de Maria. Estamos no tempo do Advento, nos preparando para o Natal do Senhor e que o Natal seja diferente para a sua vida este ano. O nosso tema de hoje, na catequese, é um perigo que poucos estão percebendo, poucos querem ver. Tem muita gente achando que todas as religiões são iguais. Até muitos líderes católicos afirmando que todas as religiões são iguais. Isso é um perigo muito grande. E diante destas afirmações, dentro da nossa Igreja Católica, aí a gente começa a perceber que tem muitos pseudos pastores, também começando a falar bem da Igreja Católica, começando a falar bem até de Nossa Senhora. Ô Pedro, mas isso não é uma coisa boa? Aparentemente sim, mas no fundo há um plano, que eu penso um plano do demônio acerca disso aí. Por isso devemos estar atentos, ter cuidado para não ser enganado. Porque, como diz a palavra, até muitos escolhidos serão enganados. Há muitos lobos com pele de cordeiro se apresentando por aí. Eu penso assim, quando você tem um inimigo, você que está me assistindo, se você tem uma inimizade, brigou com alguém, etc. Se você perdoa, você volta à amizade, você volta ao amor com aquela pessoa, você vai cumprimentar aquela pessoa. Eu penso assim, se um protestante, seja de que seita for, se ele começa a ver que ele errou em determinada coisa em relação à Igreja Católica, é muito simples. A melhor coisa que ele tem a fazer é voltar para a Igreja Católica. Mas a mim não me convence o sujeito que está lá em uma seita, que sempre falou mal da Virgem Maria e que agora resolveu falar bem de Nossa Senhora. Tá bom? Então volta para cá, para onde você saiu, porque Jesus não fundou a tua igreja. A tua igreja foi fundada por um querer do demônio. Então o demônio, para atrapalhar a igreja de Cristo, fundou essas seitas que nós temos espalhadas pelo mundo. Então, isso é um perigo muito grande. Primeiro, você começa a perceber que dentro da Igreja Católica tem padres, bispos e até o Papa também, claro, Ele foi indo para visitar, falar bem dentro da Igreja Protestante. Não estou aqui condenando ninguém, estou aqui defendendo a minha fé, aquilo que eu acredito. Então, se você perguntar para mim, Pedro, você discorda? 100%. Por exemplo, eu discordo de quando levaram a imagem de Lutero para dentro do Vaticano. Eu discordo. Você quer que eu concorde? Então, eu discordo. Eu estou aqui dizendo porque eu tenho liberdade de expressar a minha opinião, entende? Então, nós estamos ainda, em alguns cantos, vivendo esta ditadura religiosa, que vai ser, infelizmente, vai acontecer até dentro da nossa igreja. Então, eu não concordo de ver padres indo visitar naquela rua ali da igreja, como eu vi um vídeo ontem, se não me engano, do Rio de Janeiro, o padre foi visitar o pastor que é seu amigo.
Isso confunde a cabeça dos católicos. E quer que eu te diga uma coisa? Presta bem atenção agora no que eu vou te falar. Há uns 25 anos atrás, eu dizia, olha, os protestantes vão, aceitas todas as denominações, né? Eles vão começar a usar cruz na igreja deles. Eles não usavam, aí começaram a usar. Aí eu disse também, eles vão começar a usar batina igual a padre, né? Batina igual a padre, e vão até usar estola. O pessoal dizia que eu era doido, mas agora já tem vários pseudos pastores usando, parece um padre para celebrar a Santa Missa. Isso confunde a cabeça do católico, que a maioria dos católicos, eu posso aqui dizer que eu sou católico, né? A maioria dos católicos são ignorantes, não entendem. A maioria dos católicos não entende doutrina. Primeiro porque não acha quem os ensine. Está na hora da igreja, todos, sem exceção, não tira ninguém aí, ensinar a verdade para o povo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que é que acontece? Quer dizer, quando um sacerdote vai para um lugar desse, abraça o pastor, nós somos isso, somos aquilo. Ou tu acha que se chegar um pastor aqui na minha casa eu não vou receber? Vou receber. Porque eu sou educado. Não tem problema, vou receber. Agora, eu ir para lá para ficar com aquela conversa mole, aquele passar manteiga no pão, não. Eu não posso admitir que a minha doutrina, a doutrina da minha igreja, não a minha doutrina, a doutrina da igreja de Jesus, seja escondida para agradar. Então as pessoas ficam na dúvida. Então vamos lá. Adiante, muitas imagens sacras serão tiradas dentro da igreja católica. Ah, mas peraí, Pedro Regis, o que é isso? Tá bom. Anote a data de hoje e quem viver no futuro verá. Então, vão tirar as imagens, né? Talvez deixe só do padroeiro e mais tarde vai tirando aos poucos, né? Vai tirando, né? Vão tirando as imagens para agradar aos que foram embora da casa de Deus e criaram suas próprias igrejas. Não a igreja de Jesus, as suas próprias igrejas, né? A igreja de Jesus só tem uma. Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Não foram as minhas igrejas. Portanto, a igreja de Jesus é uma só. Então, quando a igreja católica, nossa igreja, começar a tirar as imagens sacras de dentro dela, começar a mudar o discurso, aí o que é que vai acontecer? Vai revoltar muitos milhões de católicos e aqueles protestantes espertos vão começar a levar a imagem de Nossa Senhora para a igreja deles. Aí tu vai dizer, Pedro Regis ficou doido. Ok, pensa o que tu quiser. Eu gostaria até de estar doido de falar isso aqui, mas quem viver verá. A igreja tira aquilo que sempre teve dentro dela, deixa de ensinar aquilo que sempre ensinou, aí os inimigos que se fingem de amigo vão se aproveitar e vai puxar grande número de católicos que, decepcionado e sem ter firmeza, raiz profunda na fé, acabam sendo levados pelo lamaçal destas falsas doutrinas. Isso é um perigo muito grande. É um perigo, como disse aí no tema, um perigo que poucos querem ver. Mas é preciso abrir os olhos e enxergar. Porque este chamego todo, né, dentro da nossa igreja, eu observo que hoje dentro da nossa igreja católica, as seitas, muitas das quais com doutrinas condenadas dentro da Sagrada Escritura, e eu provo na Bíblia, existem seitas aí, que a doutrina delas é condenada explicitamente dentro da Sagrada Escritura. Observe aí na sua paróquia, se você vive em alguma capital, fica de olho
no dia 8 de dezembro. Não será em todas não, tá? Não será em todas não. Mas muitas catedrais, no dia 8 de dezembro, que é dedicada a Nossa Senhora da Conceição, aí pelo Brasil afora, você vai ver a mistureba do cão que vão fazer. Entende? Você vai ver a mistureba que vão fazer dentro das catedrais. Não todas, mas muitas catedrais, no dia 8 de dezembro, agora, essa semana, sexta-feira, vão abrir as portas para muitas seitas. Ecumenismo. Eu já disse, eu escrevi até um artigo há muitos anos atrás, disse que o ecumenismo deveria começar dentro, não precisa lá fora, dentro da própria igreja, da nossa igreja católica. Precisa fazer um ecumenismo dentro da igreja, com os católicos mesmo. Por quê? Porque os inimigos são tratados bem. E os que se dedicam a vida para a igreja, quando falam a verdade, tem muita gente aí sendo lançado fora, como Nossa Senhora profetizou. Isso é vergonhoso. Então, há um perigo muito grande e as pessoas estão como que cegas, sabe? Achando, não, mas isso é bom nós sermos irmãos de todos. Agora, a mistura de doutrina, eu, Pedro Regis, jamais irei aceitar. Jamais. Jamais eu irei pregar contra aquilo que está hoje no catecismo da Igreja Católica. Eu disse a semana passada, se não me engano, que no último encontro que eu fiz na Itália, agora em outubro, eu fui procurado por uma catequista lá na Itália. E ela apavorada, porque na diocese dela teve uma reunião com os catequistas e foi dito que não era para falar de pecado para as crianças, para não assustar, para não falar isso, não falar aquilo. O que está acontecendo, irmãos? O que é isso? Aí ela disse, o que é que o senhor acha que eu devo fazer? Não obedeça não. Esses são hereges que estão lhe dizendo isso. Quer dizer, eu não vou falar de pecado para as crianças. Quer dizer, você acha que as crianças têm que aprender sobre ideologia de gênero e se contaminar com essa falácia do demônio, promovida pelos inimigos de Jesus, pela mídia que é inimiga de Jesus? É interessante, não é? Ontem à noite eu deitei aqui na minha cama, que está aqui atrás da câmera. Eu digo que eu vou assistir o Jornal Nacional hoje. O Nacional da famosa Rede Globo. Porque eu queria saber notícia do suposto atentado que haveria lá no Congresso por um bombeiro que sequestrou um caminhão do Corpo Bombeiro e saiu disparado em direção ao Congresso. Que só foi parado na bala quando a polícia atirou no pneu do caminhão e parou. Muita gente não está nem sabendo disso. Então, a imprensa, pelo menos ontem à noite, não foi noticiado. Durante o dia parece que sim, mas ontem à noite parece que houve um cala-boca, né? Não divulga isso. Mas é bom lembrar que aquilo ali foi um caminhão. Mas na profecia de Anguera fala de um pássaro veloz que vai quebrar o prato. Ou seja, Nossa Senhora profetizou um atentado terrorista em Brasília. Um homem cego, um pássaro veloz, homens reunidos e um prato quebrado. É uma profecia para dizer que haverá um atentado terrorista em Brasília. Um pássaro veloz, algo que anda muito rápido, né? Um avião, um míssil, é por aí. Um helicóptero, não sei. Mas eu te digo que a mãe de Jesus não mente. Como Nossa Senhora profetizou de 2005 até 2010, todos esses problemas que nós estamos vivendo hoje dentro da Igreja Católica, esse esse cisma, né, que está acontecendo dentro da igreja. Por mais que nós amemos a Igreja Católica, a gente não pode tapar só com a peneira. Na Europa, por exemplo, em vários países, esse cisma, é claro, só cega o que não quer ver. Então a Igreja de Jesus está se rachando. De um lado, os que querem ensinar uma doutrina correta,
de outros aqueles que querem ensinar uma doutrina mais ou menos correta, mas ser muito, eles chamam de radicalismo. Não precisa ser muito radical. Então isso é grave, porque Jesus, ele nunca falou para agradar os fariseus, não mostra na Bíblia. José de Arimateia era lá do grupo dos inimigos. Ouviu Jesus, se converteu e veio para o lado de cá. Mas Jesus não foi para lá para querer passar pão e manteiga, não. Jesus chamava-os de raça de víbora. Eita, raça de víbora. Cobras venenosas. Então a igreja de Jesus precisa ter cuidado com este povo que finge que ama a igreja, que finge que ama Nossa Senhora. Eu, Pedro Regis, te digo aqui, o que eu estou dizendo é público, pode espalhar para o mundo inteiro se você quiser. Eu não confio nesta turma. Como Jesus disse, nessa raça de víbora, porque a profecia de Deus, Gênesis 3,15, é clara. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, e esta te esmagará a cabeça. Deus falando para o demônio. Então, Deus está dizendo, em outras palavras, para ser claro, de que não haveria amizade entre Maria e o demônio, nem entre os seguidores de Maria, nem entre os seguidores do demônio. Ô Pedro, quem são os seguidores do demônio? Todo aquele que fala mal de Nossa Senhora, que fala mal da igreja, aqueles que causaram divisão na igreja, né? Aí a pessoa diz assim, mas Lutero teve muita coisa boa. Lutero teve muita coisa boa. Eu assino embaixo. Sim, Lutero fez muita coisa boa. Lutero era um padre da igreja católica. Enquanto ele estava sob a ação de Deus, ele fez coisas boas. Depois ele resolveu deixar Deus e se entregou ao diabo. E aí não fez mais coisa boa. Então, não adianta a gente querer olhar, dizer, mas ele fez coisa boa. Tá, ele fez coisa boa. Judas também fez coisa boa. Judas fez milagre, foi chamado por Jesus. E onde é que Judas está? Está no céu? Quem disser que Judas está no céu está contando piada. Entendeu? Quem disser que Judas se salvou é um humorista que gosta de piada. Porque o próprio Jesus diz na Bíblia que Judas se perdeu. Aí tu vai dizer que Judas está no céu? Tu vai querer canonizar Judas também? Fique atento. É a palavra de Jesus. Quando Jesus naquela oração diz, Pai, conservei todos aqueles que me destes, e nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição, falando de Judas. Judas teve a chance de se salvar. Bastava ele se arrepender, pedir perdão. Pedro não negou Jesus? Pedro se arrependeu e teve o perdão de Deus. Mas Judas foi egoísta. Eu posso me perder, você também pode se perder. Se eu e você não se arrepende do mal que praticou, a palavra de Deus diz que nada de impuro entrará no céu. Então você, para se salvar, você precisa ir ao sacramento da confissão, se arrepender, se confessar, buscar força na Eucaristia, onde Jesus está presente, corpo, sangue, alma e divindade, tá? E nesse chamego todo da nossa Igreja Católica com os protestantes, lá adiante vão dizer o quê? Que se é para agradar, vai ter que ter uma negociação, né? Vai ter que negociar. Corpo, sangue, alma e divindade. E quando fizer esse casamento no civil, vai falar o que agora? O que é que a nossa igreja vai dizer para os católicos? Que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade? Porque já tem teólogos na Europa, teólogos católicos, respeitados, que entra no Vaticano na hora que quer, sai, entra, vai e volta. Não precisa bater na porta, não. Fala com o Papa na hora que quer. Esses teólogos, já tem teólogo aí dizendo que não é bem assim, não. Sobre a presença de Jesus. Sobre o Evangelho de Jesus. Não é bem assim. Durma com barulho desse agora, vá. Teólogos, hereges,
dentro da Igreja Católica. Aí eu uso o meu bordão: saiam pela porta do fundo, bando de víbora. Não engane os católicos, teólogos malditos, que querem deturpar o Evangelho de Jesus, que querem enganar os católicos que não têm conhecimento, que não querem que se fale de pecado para as crianças, que não querem que se diga que a palavra de Jesus é verdade, que o Evangelho é plenamente a verdade. Estão mudando o discurso. Que não querem que se diga, não são todos, mas alguns, sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Então esse chamego, esse casamento, que eu chamo de casamento no civil, da Igreja Católica, com esses protestantes, é um perigo muito grande. Um perigo que poucos estão vendo, mas o estrago será grande. Nossa Senhora disse em Anguera: aconteça o que acontecer, não vos afasteis da Igreja de Jesus. Ô Pedro, mas tu acha que vai acontecer isso? Acho não, tenho certeza. Quem me falou não foi tu que está me assistindo, não. Foi ela que aparece em Anguera, a mãe de Jesus. Ah, mas eu não acredito que ela apareça. Bom, aí agora não posso fazer nada. Eu acredito. Me chamaram de doido quando Nossa Senhora falou que Bento XVI seria tirado do trono. Pedro é doido. Os padres acabaram comigo. Mas está lá, escrito na profecia. Me chamaram de doido quando eu disse, está publicado desde muito antes, né? Quando Nossa Senhora falou que nós teríamos na igreja um Papa jesuíta, que nesse período o sagrado seria lançado fora. Mas quem vai lançar o sagrado fora? Bom, ela não disse. Mas é um tempo de confusão. Ela disse que haveria um grande tempo de confusão na igreja. Eu espero que o padre, bispo, cardeal, papa, todo mundo, preserve a doutrina de Jesus, a verdade. Porque eles não são dono da Igreja Católica. Eles são apenas administradores. E o Evangelho diz que o administrador infiel, este será lançado ao fogo da hiena. Jesus foi o que falou. Então o inferno existe. Embora teólogos lá do Vaticano estão dizendo que fomos nós que inventamos a história do inferno. Palhaço. Porque é circo, procura outro. Não vem fazer circo na Igreja Católica. Palhaçada. Um teólogo vem dizer que nós inventamos o inferno. Tá bom? Quando tu morrer, tu vai ver se tu inventou. Porque Nossa Senhora disse em Anguera que a grande arma do demônio é fazer as pessoas pensar que ele não existe. Eu continuarei sendo católico, porque eu não sou católico por causa de ninguém. Sou católico por causa de Jesus. Continuarei amando a igreja e defendendo a igreja. Qualquer padre, qualquer bispo, qualquer autoridade da igreja que defender a verdade, nós está colado junto. Se vier com conversinha fiada, inferno não existe, Jesus na Eucaristia é simbólico, vá para lá. Aqui perto de mim tu não fica. Eu não quero meia, como dizia minha avó, com herege. Eu quero estar com quem me leva para Deus, não com quem me tira da graça de Deus. Reze pela igreja, meus irmãos. O perigo está aí, embora poucos católicos estão enxergando. Quando vê esse namoro todo, aqui no Brasil mesmo está acontecendo isso, entende? Essa semana começou a divulgar um áudio aí, de um pastor falando bem de Nossa Senhora. E tu acha que Pedro Régio é besta? 48 anos de idade, 30 anos de paulada no lombo. Para você que não entende, paulada no lombo é pancada, viu? Eu 30 anos tomando pancada. E eu não tomei pancada mais dos inimigos lá da igreja, não. Tomei pancada da minha igreja mesmo. Padres e bispos que, sapecaram em cima de mim. Eu estou aqui. Muitos já se foram, passaram. E eu estou aqui na minha missão. Procurando ser fiel até o dia que Deus quiser. Desistir não é para quem tem fé. Nós precisamos levar Jesus. Tem muita gente precisando conhecer o Senhor.
E dentro da igreja católica, nossa igreja, tem muitos não, vamos falar só do Brasil, né, para não assustar. Dos brasileiros, nas minhas andanças por aí, vendo, ouvindo, eu penso que para conhecer Jesus ainda precisa, acho que uns 75% da população brasileira precisa conhecer Jesus. Aí você vai dizer que eu sou doido, pense se você quiser. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer é outra. Eu te digo sem medo que 75% da população brasileira não conhece Jesus. E dos que se dizem católicos, esse número talvez seja até maior. Não vá à missa, não confessa, não comunga, só vá à missa em batizado, casamento, festas, missa de corpo presente, etc. Mas de domingo mora ali perto, não vai à igreja. Então não vem dizer que é católico. Não nos envergonhe usando o nome da igreja. Quer ser católico? Vá para o lado de Jesus. E se você quer não perder a sua alma, não abandone a igreja de Jesus, porque ela, a Arca de Noé, já simbolizava, viu, para quem não sabe, a igreja católica. Que na grande tempestade, na grande tragédia, no grande castigo, só se salvou quem estava dentro da arca. E nesse tempo final, só vai se salvar quem estiver dentro da igreja católica. Foi isso que eu aprendi e foi isso que a igreja ensinou há mais de 2000 anos. Rezemos por ela e permaneçamos firmes na nossa fé. Paz e bem, Deus abençoe você e sua família. Se puder, compartilhe esse vídeo sem medo, porque eu estou falando publicamente e tenho consciência do que eu estou dizendo. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser.